Imagine que você está de pé, agora, olhando para cima. O céu está limpo, é noite. E lá, espalhados em silêncio, estão milhares de pontos de luz que parecem tão próximos que você sente vontade de estender a mão e tocar um deles. Parece tão simples, não é? Tantas estrelas, tantos mundos possíveis. E você pensa, e se eu pudesse ir até lá? E se existisse uma nave, uma tecnologia, alguma coisa que te permitisse partir agora mesmo, hoje, e atravessar esse oceano negro até alcançar uma dessas luzes? Quanto tempo levaria? O que você veria no caminho? Chegaria lá enquanto ainda estivesse vivo? Essa pergunta parece simples, mas a resposta vai partir alguma coisa dentro de você. Porque o universo não é o que parece. Aquelas estrelas que você vê à noite não estão ali esperando por você. Elas estão a distâncias que a mente humana não foi feita para compreender. E quando você entender o que os números realmente significam, quando você sentir na pele o que é uma ano-luz, o que é uma galáxia, o que é o vazio entre uma estrela e outra, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Você não chegaria nem perto. Mas vamos começar pelo começo, porque a jornada em si já é capaz de te deixar sem fôlego. Imagine que você acorda amanhã e descobre que tem à sua disposição a nave mais rápida que a humanidade já construiu. Não algo do futuro distante, não ficção científica, a coisa mais veloz que saiu das mãos humanas até hoje. Estamos falando da sonda Voyager 1, lançada em 1977, que hoje viaja pelo espaço interestelar a aproximadamente 61 mil quilômetros por hora. 61 mil. Isso soa absurdo, certo? Parece rápido demais para qualquer coisa terrestre. Um avião comercial vai a cerca de 900 quilômetros por hora. Você está falando de algo quase 70 vezes mais veloz do que qualquer avião que você já embarcou. Você entra nessa nave. A porta se fecha, os motores ronronam e você parte. Nos primeiros segundos você deixa para trás tudo o que conhece. Sua cidade desaparece. O país some. A Terra começa a encolher rapidamente. Em menos de um minuto, você já está além da atmosfera. Em poucas horas a Lua ficou para trás. Em dias Marte aparece e some pelo lado. Em meses você passa por Júpiter. Em anos, Saturno. Em décadas, Netuno. E você começa a se perguntar: quando é que começa o espaço de verdade? Quando é que chegamos a alguma outra estrela? Prepare-se, porque a resposta vai machucar. Viajando a 61 mil quilômetros por hora, sem parar, sem dormir, sem reduzir a velocidade, você precisaria de aproximadamente 73 mil anos para alcançar a estrela mais próxima da Terra. 73 mil anos. Para efeito de comparação, os humanos modernos, nós, Homo sapiens, existimos há cerca de 300 mil anos. Civilizações como Egito, Grécia, Roma, tudo isso que chamamos de história registrada, tem menos de 10 mil anos. Você precisaria viver 7 vezes toda a história humana escrita, viajando sem parar, para chegar ao vizinho mais próximo. Você morreria antes de sair da sua própria vizinhança cósmica. Esse vizinho tem nome: Próxima Centauri. Fica a 4,2 anos-luz de distância. Um ano-luz, para você entender, não é uma medida de tempo. É uma medida de distância. É o quanto a luz percorre em um ano inteiro, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Em um único segundo, a luz atravessa uma distância equivalente a dar quase 8 voltas ao redor da Terra. Em um ano, ela percorre cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Próxima Centauri fica a 4,2 vezes isso. Quase 40 trilhões de quilômetros. Não existe distância assim na superfície da Terra. Não existe comparação cotidiana que faça jus. Você não consegue nem visualizar esse número corretamente. O seu cérebro não foi construído para isso. E é justamente isso que torna essa jornada impossível com a tecnologia de hoje. Mas e se ficássemos apenas dentro do nosso sistema solar? Afinal, o sistema solar já é imenso. Talvez você pudesse explorar isso em uma vida inteira? Sim e não. O sistema solar tem um raio que vai até onde a influência gravitacional do Sol ainda domina, uma região chamada nuvem de Oort, que fica a mais de um ano-luz de distância. Mesmo viajando a 61 mil quilômetros por hora, você levaria algo em torno de 19 mil anos para alcançar a borda do sistema solar. Então não. Uma vida inteira não é suficiente, nem para sair do sistema solar propriamente dito.
Mas deixe eu ser justo com você. Existem coisas espetaculares dentro do sistema solar. Se você viajasse sua vida toda, 80, 90 anos de jornada ininterrupta, você poderia alcançar Saturno com folga. Poderia sobrevoar Urano, Netuno e se aproximar de Plutão. Você veria tempestades maiores que a Terra inteira. Veria luas cobertas de oceanos de metano líquido. Veria anéis feitos de bilhões de fragmentos de gelo. Seria uma vida de descobertas absolutamente extraordinárias, mas você ainda estaria na mesma vizinhança cósmica. Não teria cruzado sequer 1/10% do caminho até a estrela mais próxima. O universo é muito maior do que você imagina. E muito mais indiferente também. Agora você pode estar pensando, e se a gente fosse mais rápido? E se a humanidade desenvolvesse propulsão iônica mais avançada, ou propulsão nuclear, ou qualquer tecnologia futura que nos permitisse ir substancialmente mais veloz? Essa é uma ótima pergunta. E aqui é onde as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Existe um limite absoluto no universo. Não é um limite de engenharia. Não é uma questão de termos os materiais certos ou financiamento suficiente. É uma lei fundamental da realidade que Einstein descreveu e que cada experimento já realizado confirma. Nada que tenha massa pode atingir ou ultrapassar a velocidade da luz. E a velocidade da luz, apesar de ser absurdamente rápida para os nossos padrões, é assustadoramente lenta para as distâncias do universo. A luz leva 8 minutos e 20 segundos para ir do Sol até a Terra. Ela leva 4 horas para chegar a Netuno e leva 4,2 anos para chegar à estrela mais próxima. Viajando à velocidade máxima que o universo permite, você ainda levaria 4 anos para chegar ao vizinho mais próximo. E esse vizinho, próximo a Centauri, provavelmente não tem nenhum planeta habitável esperando por você. Os projetos mais ambiciosos que existem hoje, como o projeto Breakthrough Starshot, propõem enviar microsondas do tamanho de um cartão de visitas, usando velas de luz empurradas por lasers poderosos. A ideia é que essas minúsculas sondas poderiam eventualmente alcançar 20% da velocidade da luz, mas são sondas microscópicas, sem passageiros, sem humanos, sem vida, e mesmo assim levariam 20 anos para chegar à próxima Centauri. Para uma nave tripulada, com humanos a bordo, os desafios são de uma magnitude completamente diferente. Vamos falar de energia, porque isso vai te dar uma dimensão do problema que nenhuma comparação visual consegue transmitir completamente. Para acelerar uma nave com tripulantes humanos a mesmo que 10% da velocidade da luz, a quantidade de energia necessária é comparável a toda a energia que o Sol produz em vários dias. Não estamos falando da energia gerada por uma usina. Não estamos falando da energia de uma bomba nuclear. Estamos falando de algo que está completamente além de qualquer capacidade de geração de energia que a civilização humana possui ou prevê possuir em qualquer futuro próximo. Além disso, uma nave viajando a essa velocidade, 30.000 km por segundo, encontraria uma partícula de poeira no espaço interestelar com a força de uma bomba de alto teor explosivo. O espaço entre as estrelas não é completamente vazio. Há hidrogênio disperso, partículas de poeira, radiação. A qualquer velocidade próxima à da luz, a proteção necessária para o casco da nave seria absurda. O peso só do escudo protetivo tornaria a nave ainda mais pesada, exigindo ainda mais energia para acelerá-la. É um ciclo que se retroalimenta. E então existe o problema do tempo. Não do vilarejo no tempo. Do tempo real, cronológico, físico. Se você partisse hoje com 30 anos de idade, numa nave que conseguisse alcançar 90% da velocidade da luz, a dilatação temporal, um fenômeno real e comprovado da relatividade, faria com que o tempo passasse mais devagar para você do que para as pessoas na Terra. Você chegaria à próxima Centauri tendo envelhecido apenas alguns anos. Mas na Terra teriam se passado décadas. Todos que você conheceu, sua família, seus amigos, possivelmente teriam morrido enquanto você cruzava aquele espaço minúsculo, aquela mera fração de universo. Você chegaria a outro sol, mas não teria para onde voltar. Agora vamos escalar isso, porque tudo o que eu disse até agora era sobre a estrela mais próxima. Mas o universo não é uma estrela. É um lugar de proporções que desafiam a existência de palavras adequadas para descrevê-las. A nossa galáxia, a Via Láctea,
tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Ela contém entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Para atravessar a Via Láctea de um lado ao outro, viajando à velocidade da luz sem parar, você levaria 100 mil anos. Viajando na nossa Voyager 1, levaria aproximadamente 1,7 bilhões de anos. E a Via Láctea não é o universo, é apenas a sua casa. A galáxia mais próxima de tamanho comparável é Andrômeda. Fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Mesmo viajando à velocidade da luz, você não chegaria lá em toda a história da civilização humana. Você não chegaria lá em toda a existência da nossa espécie desde que descemos das árvores. Você precisaria de 2,5 milhões de anos apenas para ver de perto essa vizinha galáctica. E além de Andrômeda, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões. Cada uma delas com bilhões de estrelas. Estão espalhadas por um universo que tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro em todas as direções. O universo é tão grande que não existe nave, não existe velocidade, não existe tecnologia que você possa imaginar que te permitiria ver mais do que um fragmento infinitesimal dele em toda a existência da humanidade combinada. Esse é o momento. Esse é o ponto onde eu preciso que você pare por um segundo e deixe isso pousar de verdade. Aquelas estrelas que você vê à noite, quando você olha para elas, a luz que chega aos seus olhos saiu delas anos atrás, décadas atrás, séculos atrás. Algumas das estrelas que você está olhando agora podem já não existir mais. Elas podem ter explodido em supernovas, ter colapsado em buracos negros, ter se apagado para sempre. Que a notícia ainda não chegou até nós. A luz do fim delas ainda está a caminho. O universo que você vê ao levantar a cabeça não é o universo que existe agora. É um universo do passado. Uma fotografia antiga, tirada por distâncias que não têm nome. Você morreria antes de sair da sua própria vizinhança cósmica. Você morreria antes de alcançar a estrela mais próxima com a tecnologia atual. Você morreria antes de cruzar 1/1000º da Via Láctea. E toda a humanidade, desde o primeiro Homo sapiens até o último, toda a nossa linhagem combinada, teria morrido antes de ver Andrômeda de perto. Esse é o tamanho do universo. Mas aqui está algo que eu preciso que você entenda, e que transforma tudo isso de uma sentença de prisão em algo completamente diferente. Essa imensidão que parece nos aprisionar é, na verdade, a coisa mais fascinante que existe, porque significa que o universo tem segredos que podem durar para sempre. Significa que cada noite estrelada que você já viveu, cada vez que você olhou para cima e sentiu aquela vertigem de não saber exatamente o que está lá, você estava experimentando a fronteira mais honesta da existência humana. O limite real, a borda verdadeira. E sabe o que é mais perturbador e mais bonito ao mesmo tempo? Os cientistas estimam que existem mais estrelas no universo observável do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. Mais estrelas do que você poderia contar em toda a sua vida, acordado 24 horas por dia sem parar. E ao redor de muitas dessas estrelas, talvez da maioria delas, existem planetas. Alguns deles com condições que podem suportar vida, como a nossa, ou vida completamente diferente da nossa. Em 1995, os astrônomos descobriram o primeiro planeta fora do Sistema Solar. Hoje, catalogamos mais de 5.000 exoplanetas confirmados, e isso com instrumentos que mal conseguem detectar os sinais mais fracos de mundos distantes. Se pudéssemos olhar melhor em direções que ainda não exploramos, o número seria astronomicamente maior. Pode haver alguém lá, em alguma estrela que você vê hoje à noite, em algum planeta que orbita em silêncio, uma luz que você chama de ponto, sem saber seu nome. E esse alguém, se existir, está tão impossibilitado de chegar até você quanto você está de chegar até ele. As mesmas leis que nos aprisionam aqui aprisionam qualquer ser em qualquer canto do cosmos. O universo criou vida, desenvolveu inteligência, fez surgirem seres capazes de contemplar sua própria existência, de fazer perguntas sobre o infinito, e então construiu ao redor desses seres uma prisão de distâncias tão absurdas que torna o encontro entre eles quase impossível. É cruel e é sublime ao mesmo tempo. Existe uma frase que Carl Sagan disse uma vez que eu não consigo tirar da minha cabeça.
Ele disse que a Terra é um grão de poeira suspenso num raio de luz solar. E ele estava falando da nossa perspectiva dentro do sistema solar, a uma distância de bilhões de quilômetros. Agora imagine escalar isso para a Via Láctea, para o universo local, para o universo observável inteiro. A Terra, com seus 8 bilhões de habitantes, com toda a sua história, suas guerras, suas obras de arte, suas descobertas científicas, suas tragédias e seus momentos de beleza absoluta, é um pixel em uma imagem que nenhum telescópio consegue capturar por completo. Não somos o centro. Não somos especiais no sentido cósmico, mas somos raros no sentido de que somos conscientes. Somos a parte do universo que aprendeu a olhar para si mesma e fazer perguntas. E isso talvez seja a coisa mais extraordinária que existe no cosmos. Agora volte àquela cena do início. Você de pé, olhando para o céu à noite. O mesmo céu, as mesmas estrelas. Mas agora você sabe o que elas significam de verdade. Você sabe que a luz que chega aos seus olhos saiu dessas estrelas anos, décadas, séculos atrás. Você sabe que algumas delas podem já não existir. Você sabe que entre você e a mais próxima delas existe um vazio tão imenso que nenhuma tecnologia que a humanidade tem ou terá tão cedo seria suficiente para atravessá-lo em uma única vida. Você sabe que não chegaria nem perto. E mesmo assim, o céu não parece menor. Parece maior, parece mais assustador, mais honesto. Como se ele tivesse finalmente tirado a máscara e te mostrado o que realmente é. Não um teto decorado com luzes, mas a borda de uma imensidão que não tem fim conhecido. Cada estrela que você vê é um sol. Muitas delas são maiores que o nosso. Algumas são 1000 vezes maiores. Algumas têm planetas ao redor. Alguns desses planetas têm atmosfera. E lá, nesse silêncio que você nunca vai poder quebrar pessoalmente, existe a possibilidade de que outra consciência esteja fazendo exatamente o que você está fazendo agora. Olhando para cima, se perguntando o que está lá, e percebendo que não tem como chegar. O universo é a coisa mais solitária e mais cheia que existe ao mesmo tempo. Ele está absolutamente transbordando de matéria, energia, tempo e espaço. E ainda assim, cada ponto de vida consciente dentro dele está isolado por distâncias que não têm paralelo na experiência humana. Existe uma ideia que me assombra toda vez que penso nisso. Quando você olha para uma estrela, você está olhando para o passado. E quando alguém em outro sistema estelar olha em nossa direção, a luz do nosso Sol que chega até eles é antiga. A luz que sai da Terra agora carrega imagens do nosso planeta, como ele era há anos ou décadas, dependendo da distância. Se existisse um telescópio poderoso o suficiente, orbitando uma estrela a 1000 anos-luz daqui, ele poderia estar vendo a Terra da época das grandes navegações europeias. Da época em que a Europa estava descobrindo que o mundo era redondo. Somos fantasmas uns para os outros, separados não pelo espaço, mas pelo tempo que o espaço exige. E nenhuma nave, nenhuma tecnologia, nenhuma vontade humana consegue colapsar esse tempo. Pelo menos não com o que sabemos hoje. Não com as leis da física como as compreendemos agora. Mas e aqui eu te dou um fio de esperança, que é genuíno. Não é fantasia consolatória. A ciência nunca parou de surpreender. Não estamos nem próximos de entender tudo sobre o universo. Há coisas que a física ainda não explica. Há perguntas sobre a natureza do espaço-tempo, sobre energia escura, sobre matéria escura, sobre a estrutura fundamental da realidade que permanecem em aberto. E em cada uma dessas perguntas abertas, existe a possibilidade, pequena mas real, de que algo que muda tudo seja descoberto. A humanidade já acreditou que não poderia voar. Já acreditou que os átomos eram indivisíveis. Já acreditou que o universo era estático e eterno, sem começo. Cada uma dessas certezas foi derrubada. E cada derrubada abriu um mundo inteiramente novo de possibilidades.